Olá, ótima noite para você que acompanha o Jornal Conecta. Hoje é quinta-feira, dia 1º de fevereiro, e a gente começa essa edição falando que a Prefeitura de Catanduva publicou no Diário Oficial Eletrônico de ontem, quarta-feira, que suspendeu os editais de chamamento público 006/2023, audiovisual e demais áreas da cultura Lei Paulo Gustavo, nomeados através de decreto número 8.767 de 2024, para que sejam apuradas denúncias de irregularidades. A Secretaria de Cultura e a Comissão de Organização, Análise e Acompanhamento do edital estão analisando as denúncias dos participantes. Vale lembrar que o edital de publicação já começou atrasado. Deveria ter sido divulgado no mês de setembro, assim como as demais cidades da região, mas só foi publicada em dezembro do ano passado. E depois ainda as inscrições foram prorrogadas por mais 15 dias, atrasando ainda mais o andamento do projeto e revoltando os participantes. A produção do Jornal Conecta procurou a Secretaria de Cultura para que sejam esclarecidas as tais denúncias, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno e os artistas participantes seguem sem um posicionamento. Olá, quero comunicar a todos os nossos artistas de Catanduva, as pessoas que vão ser beneficiadas com a Lei Paulo Gustavo, né? Quero dizer a todos que acabei de protocolar aqui na casa uma convocação para o dia em fevereiro, 14 de fevereiro, para a secretária de Cultura comparecer a essa casa e dar a explicação da Lei Paulo Gustavo, né? Porque, infelizmente, todas as cidades de nossa região já soltou o edital, a verba já foi colocada para todos os artistas da cidade. Infelizmente, Catanduva hoje soltou um comunicado, né, cancelando, diz que tem muitas denúncias, cancelando o edital. Então, nada mais justo, para não prejudicar todos os nossos talentos, todos os nossos artistas de nossa querida Catanduva, estamos protocolando e convidando, né, ou convocando a secretária para comparecer no dia 14 de fevereiro. Um grande abraço, vereador Marquinhos Ferreira, sempre ao lado da cultura. Será realizada hoje a partir das 7 da noite, portanto, já começando neste momento, o lançamento do Foro do Brasil São Paulo, na Associação dos Fornecedores de Cana da região de Catanduva. O evento terá a participação de Padre Kelmon e a presença do presidente do PSD Catanduva, Ricardo Rebelato. Olá, meus amigos de Catanduva. No próximo dia 1º, eu estarei aí nesta cidade querida, próximo dia 1º de fevereiro, uma quinta-feira. Eu estarei aí para o lançamento do Foro do Brasil na Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar. Será às 19 horas. Esperamos todos vocês para esse grande evento do lançamento do Foro do Brasil. Eu, Búfalo Bill, algumas personalidades da política nacional e outras figuras públicas estaremos todos juntos para o lançamento desse grande evento, o Foro do Brasil, da cidade de Catanduva. Esperamos todos vocês às 19 horas, no dia 1º, quinta-feira, na Associação dos Produtores de Cana-de-Açúcar. Que Deus abençoe a todos vocês. E foi realizada ontem, quarta-feira, a primeira reunião do Conselho Municipal de Saúde de 2024. Dentre as discussões e deliberações, foram aprovadas pela maioria de votos e com apenas 2 rejeições as contas dos meses de outubro e novembro da Secretaria Municipal de Saúde, assim como Programação Anual de Saúde de 2024. Aprovado também o convênio celebrado entre a Secretaria de Saúde e a Associação Corujas do Bem, no valor de R$ 480 mil,
pelo período de 1 ano. E por unanimidade foi aprovada a concessão de um imóvel da Secretaria de Saúde situado na rua Alvarenga do Sul, 77, para a Arcos, Associação e Rede de Cooperação Social. O Instituto Butantan divulgou os primeiros resultados do ensaio clínico da fase 3 da sua vacina contra a dengue. O imunizante feito com os 4 vírus atenuados de dose única evitou a doença em 79,6% dos vacinados ao longo de um período de 2 anos, protegendo tanto quem já tinha tido dengue como aqueles sem infecção prévia. Trata-se de uma nova perspectiva para o combate da doença em meio ao aumento de casos de dengue no Brasil nas 4 primeiras semanas de 2024. A proteção foi observada em todas as faixas etárias, sendo 90% em adultos de 18 a 59 anos, 77,8% dos 7 aos 17 anos, e 80% nas crianças de 2 a 6 anos. Em pessoas que já apresentavam anticorpos para a dengue antes do estudo, a proteção foi de 89,2%. Naqueles que nunca tiveram contato com o vírus, a eficácia foi de 73,6%. Esperamos que ela seja a solução, mas é preciso ainda ficar atento e não esperar a vacina, que ainda não tem data para chegar em Catanduva. Enquanto isso, os números de dengue no município não param de crescer. Portanto, todo cuidado é preciso. Segundo o boletim epidemiológico da dengue divulgado hoje pela Secretaria Municipal de Saúde, até o dia 25 de janeiro foram notificados 330 casos, sendo 37 positivos e 233 estão sendo investigados. E vale reforçar a importância eliminar qualquer objeto que possa acumular água, manter sempre fechada a tampa de reservatórios de água e do lixo, assim como os ralos e manter as calhas limpas, além de receber os agentes em sua casa. Denuncie ou agende vistoria pelo Disque Dengue 17 3531 9200. A Secretaria de Estado da Saúde lançou uma ferramenta online para facilitar a localização e identificação dos 220 pontos de atendimento soroterápico para vítimas de escorpião, aranha, serpente e lagartas. O mapa interativo, desenvolvido pelo Centro de Vigilância Epidemiológica, fornece as informações necessárias para buscar ajuda em emergências. Em 2023, os municípios com mais registros foram Araçatuba, 7.340 casos, São José do Rio Preto, 6.753 casos e Ribeirão Preto, 4.174 casos. Além de facilitar a localização dos pontos de distribuição de soro, o mapa interativo visa diminuir o tempo entre o acidente e o tratamento, possibilitando que a vítima seja levada imediatamente ao serviço de saúde mais próximo e receba o tratamento adequado em um menor espaço de tempo. Crianças de até 10 anos precisam receber o soro anti-escorpiônico em até 1h30 após terem sido picadas por escorpião. Em Catanduva, o local que contém o atendimento soroterápico é o Hospital Padre Galbino. O prazo para os interessados em participar do processo seletivo do primeiro semestre de 2024 do programa Universidade para Todos, ProUni, fazerem sua inscrição, será ampliado em um dia. As inscrições vão terminar às 23h59, horário de Brasília, desta sexta-feira, dia 2, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. São oferecidas
406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais. Para se inscrever de forma gratuita, o participante precisa ter cadastro no login único do governo federal e criar uma conta no gov.br. Os resultados estarão disponíveis em 6 de fevereiro, primeira chamada, e 27 de fevereiro, segunda chamada. Agora vamos aos destaques da região. Uma cena inusitada despertou a curiosidade de moradores de Potirendaba. Um vídeo que mostra uma sucuri de cerca de 5 metros atravessando a vicinal Luiz Carlos Brandolese, que liga a cidade a Badibacite, vem sendo compartilhado em grupos de WhatsApp e redes sociais. As imagens foram feitas por motoristas e o trânsito precisou ser interrompido para a passagem da serpente. Outros motoristas desviaram da cobra, que estava aparentemente alimentada, e seguiu tranquilamente pela área vegetativa. A Prefeitura de Elisiário inaugurou o novo CRAS denominado Maria Rodrigues Nunes. Durante a semana, são oferecidas atividades culturais e físicas para crianças, jovens e adultos, além de proporcionar atendimento psicológico e social. Dentre as atividades culturais disponíveis no CRAS estão pintura, música e artesanato. O CRAS Maria Rodrigues Nunes está localizado no bairro Benedito Zancanero. Em Olímpia, o programa Marmitaria Social tem feito a diferença na vida das pessoas. O projeto completou 1 mês de funcionamento e já entregou mais de 15 mil marmitas para os moradores que têm dificuldade no preparo das refeições. São entregues 600 marmitas por dia, sendo 300 no almoço e 300 no jantar, com 3 pontos de entrega. Em Ibirá, a Prefeitura inaugurou a Cozinha Alimento. A unidade será utilizada para promover cursos visando segurança alimentar e nutricional. O projeto é uma iniciativa da Secretaria Estadual de Agricultura em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo e tem como objetivo promover a segurança alimentar e nutricional de famílias em situação de vulnerabilidade social. O Cozinha Alimento de Ibirá está localizada na Avenida Gabriel Sanches, 765, no centro. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira. Em Pindorama, um homem foi preso por tráfico de drogas. Com ele, a Polícia Militar apreendeu porções de cocaína e dinheiro. Realizada diligências em sua casa, foi localizado apetrechos para refino e preparação de drogas. A ocorrência foi encaminhada para o plantão policial e o homem permanece à disposição da Justiça. Agora vamos aos jogos desta quarta-feira pelo Campeonato Paulista. Em um jogo alucinante em Campinas, o Mirassol saiu na frente, levou a virada do Guarani, mas venceu por 3-2 e assumiu a liderança do Grupo C do Paulistão, com 6 pontos, à frente de Bragantino e Corinthians. Neste sábado, às 6 da tarde, o Mirassol atua novamente fora de casa. Será a vez de encarar o Água Santa no estádio distrital do Inamar, em Diadema. O Guarani de Campinas volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santos às 6 da tarde na Vila Belmiro. A Ponte Preta venceu por 2-0 a Portuguesa. É a primeira no Paulistão e impõe a terceira derrota seguida à Portuguesa. A reabilitação leva a Ponte Preta a 5 pontos. Com as derrotas de Guarani e Água Santa para Mirassol e Santos, respectivamente, a Macaca assumiu a vice-liderança do Grupo B.
Os concorrentes ficaram com 4 pontos cada. A Lusa, estacionada nos 3 pontos, corre até o risco de ser ultrapassado por Ituano, 3 pontos, e Santo André, 2 no Grupo A. A Portuguesa vai enfrentar o Palmeiras apenas em 21 de fevereiro, já que o Verdão tem a Supercopa do Brasil no domingo. Com reservas, o Palmeiras venceu o Bragantino por 1-0 no estádio Nabia Bichedi e segue invicto neste início de Paulistão. O Palmeiras vai a 10 pontos com 3 vitórias e 1 empate neste começo de Paulistão. A equipe lidera o Grupo B, enquanto o Bragantino também é o primeiro colocado do Grupo C com 4 pontos, mas soma agora 2 derrotas neste início e ainda pode ser ultrapassado pelo Mirassol. O Bragantino volta a campo no domingo, quando enfrenta o Santo André, às 11 da manhã, pela 5ª rodada do Paulistão. Em uma partida com erros de finalização e pouca inspiração, o Santos contou com um gol de cabeça de Joaquim na reta final do jogo para vencer o Água Santa por 1-0 em São Bernardo do Campo. A partida foi válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. Esse resultado fez o Santos aumentar a vantagem na liderança no Grupo A do Paulistão, com 9 pontos. O Água Santa é o lanterna do Grupo B, com 4 pontos. O Novo Horizontino recebe o Ituano hoje às 7 da noite no estádio Jorge Ismael de Biasi, o Jorjão, em Novo Horizonte, pela 4ª rodada do Paulistão. Vindo de empates contra Palmeiras 1-1, Santo André 0-0 e Mirassol 1-1, o time de Eduardo Batista quer a primeira vitória na temporada para se aproximar da zona de classificação do Grupo D. O Catanduva venceu a Itapirense por 3-0, com gols de Gustavo Henrique, Tiaguinho e Caio Vieira. Com essa vitória, o Santo segue invicto na competição. O próximo jogo do Santo é no sábado, às 4 da tarde, em Bragança Paulista, no estádio Nabia Bichedi, contra o Bragantino. O Jornal Conecta termina aqui. Fique agora com o quadro Sua Saúde, Seu Direito, com Júnior Dezuani. Boa noite, amigos do Conecta. Estamos aqui para mais um quadro Sua Saúde, Seu Direito, respondendo uma pergunta hoje que muitos já se fizeram, né? E é constante. Retorno de consulta médica pode ser cobrado novamente? Não pode? Né? O que está incluso numa consulta médica, em que situação o médico pode cobrar uma consulta de retorno, né? Como fica a questão de tratamento prolongado, quando você tem que ir várias vezes no mesmo médico, né? Existe prazo determinado para a cobrança de uma nova consulta? Enfim, vamos abordar todos esses temas hoje aqui com os nossos amigos, tá ok? Então vamos lá. Antes, eu quero conceitualmente passar para vocês a questão de um termo que nós vamos usar muito, é a questão do ato médico, né? O que é o ato médico? O ato médico está previsto na legislação, na Lei 12.842/13, né? Que é sobre o exercício da medicina. Então, todas as atividades, todas as ações que o médico executa é considerar a questão do ato médico. Então, a consulta é um ato médico. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no artigo 2º desta Lei 12.842, o que diz a respeito sobre o ato médico. Ó. Artigo 2º. O objeto da atuação do médico é a saúde do ser humano e das coletividades humanas, em benefício do qual deverá agir com o máximo de zelo, com o melhor de sua capacidade profissional e sem discriminação de qualquer natureza. Aí vem no parágrafo único. O médico desenvolverá suas ações profissionais no campo da atenção à saúde para, o inciso 1º, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde. O inciso 2º, a prevenção, o diagnóstico, prestar atenção nisso, e o tratamento das doenças. E terceiro, a reabilitação dos enfermos
e portadores de deficiências. Então, dentro do ato médico, tem essas ações onde prevalece a atuação do médico. E a consulta é um ato médico. Enquanto você tem aqui a prevenção, diagnóstico, tratamento de doenças, o ato médico da consulta ele faz todas essas ações previstas aqui na lei. Ok? Bom, e o que regulamenta, então, o ato médico, a consulta médica? Está na resolução do CFM, do Conselho Federal de Medicina, a resolução de número 1958/11, que regulamenta o ato da consulta médica. Então já temos aí a definição da questão do ato da consulta médica, que, como nós já vimos agora, é um dos procedimentos, dos atos que o profissional médico desenvolve na medicina, né? Então, a leitura, por si só, dos artigos aqui, ela vai ser autoexplicativa, nós vamos comentar alguns detalhes. Tá? Então, o que diz essa resolução 1958? Artigo 1º. Definir que a consulta médica compreende a anamnese. O que é a anamnese? É aquela entrevista que o médico faz com você antes de adentrar ao problema específico, né? Então, ele pergunta a questão de idade, ele pergunta como se você dorme, se você não dorme, quais são os problemas que você tem, faz aquela pesquisa, aquela entrevista que ele faz previamente, antes de entrar ao assunto específico da sua consulta, né? Então, a anamnese, o exame físico, elaboração de hipóteses, ele acha o que você pode ter a partir daí, ou conclusões diagnósticas. Tá? Aí vem aqui, solicitação de exames complementares, é muito comum, você vai até o médico, ele faz a anamnese, conversa com você, verifica quais são os problemas que você está apresentando e ele pede, geralmente, a questão de exames complementares, exames de imagem, exames laboratoriais, enfim. Né? Então, solicitação de exames complementares, quando necessários, evidentemente, e a prescrição terapêutica como ato médico. Prescrição terapêutica ele pode receitar o remédio, ele pode receitar uma fisioterapia, enfim, alguma recomendação terapêutica em função do problema que você está apresentando. Então, prescrição terapêutica como ato médico completo e que pode ser concluído ou não em um único momento. Ou seja, então você pode, uma vez só, fazer uma consulta e o médico faz a anamnese, faz o diagnóstico, identifica o problema, faz uma prescrição terapêutica e terminou ali. Porém, não é muito comum. O comum é que ele faça todo esse procedimento e solicite exames complementares de imagens laboratoriais. Aí você vai ter que retornar numa próxima consulta com esses resultados para que ele possa fechar o diagnóstico. Aí é a consulta de retorno, ok? Parágrafo 1º. Quando houver necessidade de exames complementares que não possam ser apreciados na mesma consulta, o ato terá continuidade para finalização, com tempo determinado a critério do médico, não gerando cobrança de honorários, ok? Então, pelo parágrafo 1º, quando houver a necessidade de um retorno para a conclusão daquela primeira consulta ou não conseguiu fechar o diagnóstico e você volta por uma análise complementar, é o retorno. Pela legislação, pela regra, não pode ser cobrado, ok? E quem determina? Olha, determinado a critério do médico, ok? Então, não há prazo, porque, de repente, você pode fazer um exame que demora 10 dias, um exame que demora 15 dias, um exame que demora 30 dias para dar o resultado, independe de você retornar ou não. Então, nesses casos, quando é um retorno, não pode ser cobrado. Por quê? Porque a consulta ela se estendeu. Ele não conseguiu fechar o diagnóstico com uma consulta e necessitará de um complemento. Então, nesse caso, não é devida cobrança. Parágrafo 2º. Mesmo dentro da hipótese prevista no parágrafo 1º, né, que é o retorno, existe a possibilidade do atendimento de distinta doença no mesmo paciente, o que caracteriza novo ato profissional, com possível cobrança de novos honorários médicos. Ou seja, se você retornar na consulta de retorno para tratar do mesmo problema, da mesma doença que você inicialmente tinha tratado, não há cobrança. Porém,
Se na consulta de retorno você trouxer novos problemas, novas doenças, novas causas, aí o médico pode sim, porque é um novo ato médico, considera que é uma nova consulta que você está realizando por um problema distinto. Então, atenção nisso. Tá? Então, ficar ligado nessa situação, né? Se você vai tratar da mesma doença, não tem problema nenhum. Tá? Então, uma dica que eu dou para vocês na hora da consulta, na hora do retorno, para não ter esse problema de cobrança, não cobrança. Geralmente, essa relação é discutida com a secretária, assistente que recebe você, que marca a consulta. Né? Chegando na recepção, ou para marcar a consulta mesmo, já avisa a secretária que é uma consulta de retorno para apresentação de exames. Ou é uma consulta de retorno para retirada de pontos, é uma consulta... Deixa bem especificado que você está retornando para aquela consulta em função do complemento do ato médico que você iniciou a determinado tempo, ok? Assim você consegue evitar alguns aborrecimentos, alguns entraves junto ao seu médico, ok? Como é que fica a questão de tratamentos prolongados? Né? Quais são aqueles tratamentos prolongados? Aquele tratamento que eu inicio hoje uma consulta, mas eu tenho que voltar um outro mês, eu tenho que voltar depois do mês seguinte. Todos os meses eu tenho que fazer um acompanhamento. É um tratamento prolongado. Tem previsão também. Artigo 3º. Nas doenças que requeiram tratamentos prolongados com reavaliações e até modificações terapêuticas, as respectivas consultas poderão, a critério do médico assistente, ser cobradas. Okay? Então, se você tem uma continuidade, não é também passível que você vá na primeira consulta e depois nos retornos você não pague pelos honorários. Você deve pagar realmente. Tá? Mas você pode e deve conversar com o seu médico assistente. Né? Olha, doutor, vou ter que vir aqui todas as vezes, né? Todos os meses para acompanhamento. Vou pagar todos os meses? De repente, você entra no acordo. Você faz uma consulta e um retorno, a outra consulta e um retorno, enfim. Você tem que estabelecer essa relação com o seu médico. Tá? Um exemplo do que acontece nesses tratamentos prolongados, um caso é quando você tem... É o caso de médicos pediatras, né? Que o nenê nasceu, né? Aí você leva ele logo que nasceu, aí você tem acompanhamento do outro mês, para a questão de vacinas, acompanhamento de crescimento. Então, é praticamente constante. Então, é um acompanhamento prolongado. Então, estabeleça com o seu médico como você vai fazer essa relação do pagamento, do custo das consultas, né? Mesmo particular ou mesmo em plano. Né? Quem paga fator por consultas em plano deve estabelecer isso com o seu médico. Sempre, o critério que deve ser estabelecido é o bom relacionamento. Ok? Então, detalhe também, a definição de prazos para retorno é do médico. Quem deve decidir o retorno e o prazo para retorno é o profissional médico. Né? Então, é a autonomia do profissional, a autonomia do médico e também a questão de relação do médico-paciente. Isso deve prevalecer sempre. Tá? Tem também previsão nessa questão no artigo 5º dessa mesma resolução que nós estamos analisando. Olha, artigo 5º. Instituições de assistência hospitalar ou ambulatorial, empresas que atuam na saúde suplementar ou operadoras de planos de saúde, que são os planos de saúde, não podem estabelecer prazos específicos que interfiram na autonomia do médico e na relação médico-paciente, nem estabelecer prazo de intervalo entre consultas. Tá? Então, o plano não estabelece, o hospital não estabelece o prazo para retorno de uma consulta. Né? É comum a gente ver assim, eu preciso no médico, fiz uma consulta hoje, tenho só 15 dias porque depois o plano vai me cobrar. Não, quem determina a data de retorno é o seu médico. Ele é quem determina, ele que tem poder para isso. Tá? Se por acaso um hospital, um estabelecimento hospitalar ou um plano de saúde exigir de você cobranças adicionais em função de data mínima de retorno, não aceite e invoque, inclusive, essa resolução. Parágrafo único do 5º, olha. Os diretores técnicos das entidades referidas no caput deste artigo, 5º, serão eticamente responsabilizados pela desobediência desta resolução. Ok,
Então, se cobrarem você, tentarem impor em você alguma obrigatoriedade de prazo mínimo, façam uma denúncia, porque eles respondem dentro do Conselho de Ética. Quem determina é o seu médico e prevalece a autonomia do médico e a relação médico-paciente. Ok, meus amigos? Então, espero ter colaborado. Mais um assunto importante aí para a relação médico-paciente e também para o seu direito e a sua saúde. Ok? Obrigado mais uma vez pela companhia de vocês. E lembrando, mande a sua mensagem, mande seu tema, suas perguntas, suas dúvidas. Facebook, Instagram, Júnior Dezuani, tudo junto, ou pelo WhatsApp do Conecta aqui, é o 17 99248 9494. Boa noite, amigos. Vem correr com a gente na terceira corrida Unimed Catanduva, dia 7 de abril, com largada às 7 da manhã na Praça do Aeroporto. Categorias de 5 e 10 quilômetros e circuito especial para as crianças. Premiações por idade de 1º ao 5º lugar. Faça já sua inscrição pelo site corrida.unimedcatanduva.com.br e garanta sua vaga no evento mais esperado do ano. Unimed Catanduva, cuidando de você e da sua saúde.